Sejam muito bem-vindos ao grupo de estudos Espíritas Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 5 horas e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Lembrando, por favor, para que verifique se os telefones estão desligados, se estão no modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer do nosso estudo, da nossa palestra. Tem alguém vindo pela casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Ao final, vocês já serão contemplados com o livro que nós fazemos no sorteio no final da reunião, tá bom? Hoje teremos o nosso amigo Alcide Geraldo, que falará sobre o sentido da vida. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigiai no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem seu planeta como sendo nosso lar e a humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos, indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Então, amigos, irmãos, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações e agradecer a Jesus, nosso Mestre, agradecer a toda a equipe espiritual de trabalhadores que preparou esse ambiente para nos recebermos, agradecer por estarmos aqui, onde poderemos fazer reflexões, poderemos trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, onde seremos tratados, enfim, muito agradecidos por este momento.
né, por esta oportunidade. Que a espiritualidade também possa intuir, amparar Alcides com seu estudo e que possamos absorver da melhor forma possível o que for colocado para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É contigo, doutor. Deixa eu parar aqui. Vamos lá. Boa tarde, meus amigos. Bom, é esse aqui que vai valer? Então, boa tarde, meus amigos. Pode falar. Tá ligado? Então, é sempre uma alegria imensa a gente poder estar aqui e buscar o sentido da vida. Afinal, duas perguntas se fazem vivas dentro de nós: por que vivemos e para que vivemos? É senso comum na ciência, na filosofia, na religião e na arte que todo efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. Se tudo é uma relação de causa e efeito, o milagre não existe, o acaso não existe, sorte e azar não existem. Dor e sofrimento passam a ter existência. Desculpa, Vai colocar aqui. Obrigado, meu diretor. Meu diretor, o diretor do programa. Vamos gravar tudo de novo, meu diretor? Então fica claro que sorte e azar, destino não existem. Existem escolhas sensatas e insensatas. E isso tudo também dentro da lei de causa e efeito. Por exemplo, quando Jesus diz: batei e abri-se-vos-á, ele está falando aí de causa e efeito. Buscai e achareis, causa e efeito. Pedi e dá-se-vos-á, tudo isso é uma relação de causa e efeito. Porém, o que é pedir? Normalmente a gente diz que quando diz: Senhor, arruma emprego para o meu marido, Senhor, manda minha sogra embora daqui, Senhor. Então a gente acha que isso é pedir. Pedir, qualquer ação é um pedido. Então os nossos pedidos estão em nossas ações. E nossas ações traduzem nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, de acordo com a minha ação, eu pedi e sou atendido. Porque, mas peraí, seu Alcides, eu não pedi para sofrer. Conscientemente não. Mas no seu inconsciente você pediu. Você pediu para sofrer porque sua ação foi contrária à lei divina. Então você pediu. E além do mais, em última instância, não foi Deus quem criou o sofrimento. O que nós chamamos de dor e sofrimento é tudo aquilo que contraria o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Mas, seu Alcides, então quer dizer que é isso mesmo. A nossa querida e amada ciência, que cada vez mais atesta, confirma a existência do espírito. Tanto que a ciência confirma a existência do espírito, que a OMS, Organização Mundial de Saúde, uma entidade científica, define o homem como ser bio, psico, social
e espiritual. E mais, no CID, que é o Código Internacional de Doenças, ela recomenda explicitamente a todos os médicos não confundirem esquizofrenia com mediunidade. Significa dizer que a própria ciência, através da OMS, confirma que a mediunidade é um estado alterado de consciência, mas não é uma doença. Se há médios doentes, podem estar doentes pelo mau exercício da mediunidade ou por motivos kármicos. Já que falamos nela, na doce e querida mediunidade, ao longo dos anos, incompreendida, ignorada por outros, acabou sendo, no cinema, os filmes de sobrenatural. E a gente sabe que o sobrenatural não existe. O próprio Deus, também incompreendido pela própria religião, que permeou no inconsciente de todos os nós a ideia de que Deus pune, de que Deus castiga, de que Deus faz sofrer. Porém, o mundo mudou e nós também estamos mudando. Por exemplo, a aceitação da mediunidade como instrumento de confirmação da realidade espiritual da vida deixa bem claro para todos nós que a morte não existe. O doutor Arthur Guirdan, se eu não me engano, é isso, eminente psiquiatra inglês, um dia recebeu de um amigo uma paciente. O amigo mandou aquela paciente para ele, porque o amigo disse a ele: não estou conseguindo identificar a patologia dessa paciente, encaminho-a para você. Essa paciente veio lá do interior da Inglaterra, chegou a Londres para consultar com o doutor Arthur. Pois bem, para surpresa do doutor Arthur, a paciente tinha os mesmos sonhos que ele. E ele ficou chocado, que nos sonhos da paciente, o local dos sonhos deles era o mesmo, o Languedoc, no sul da França. Nome de personagens eram os mesmos. E ele foi ficando cada vez mais assustado. Até que um dia ele entrou de férias e foi lá no Languedoc, no sul da França. E nos registros da prefeitura, ele confirmou a existência daquelas personalidades. Então não era uma fantasia, o sonho era real. E para surpresa dele e da paciente, ele e a paciente, lá no Languedoc, no sul da França, tinham vivido um tórrido romance. E tudo isso se deu quando eles encarnaram entre os cátaros. Aí, mando vocês para o livro do doutor Hermínio Correia de Miranda, Os Cátaros e a Heresia Católica. E o livro do doutor Arthur, Os Cátaros e a Reencarnação. Então vocês vejam bem que o psiquiatra descobriu a encarnação foi no centro espírita? Não. Foi lendo Kardec? Não. Para surpresa dele, foi aonde? No próprio consultório. Tem um outro psiquiatra, um casal de psiquiatras norte-americanos. Inclusive, ele escreveu o livro 30 anos entre os mortos. Para surpresa dele, a esposa dele era médium. E ele começou a fazer regressão de memória na própria esposa. E ambos descobriram a reencarnação. Então vocês estão vendo que a reencarnação e, consequentemente, a realidade espiritual da vida não é invenção do espiritismo. Transcende ao espiritismo. O homem vai chegando à realidade espiritual da vida
por caminhos totalmente alheios à própria religião. Porque se ele esperasse da religião para confirmar a reencarnação, sabe quando isso aconteceria? Nunca. Porque a religião se tornou um bando de fanáticos. É isso mesmo, um bando de fanáticos. Se você disser para o padre ou para as igrejas por aí que você é cristão, vão perguntar a você de que igreja você é. Aí se você, não, eu sou lá do Bezerra de Menezes, não, você é macumbeiro, feiticeiro. Cristão você não é. Porque assumiram a ideia equivocada que Jesus é um fundador de religião ou de igreja. Ele nunca fundou nada. Ele apresentou no Sermão da Montanha os seus ensinamentos. E reparem que lá no Sermão da Montanha, ele diz assim, bem-aventurados que tomarem uma determinada atitude. Então reparem que tudo que ele está dizendo é uma relação de causa e efeito. O Dr. Viktor Frankl, a razão do tema da palestra de hoje, escreveu um belíssimo livro, Em Busca de Sentido, onde ele narra toda a epopeia da passagem dele nos diferentes campos de concentração da Polônia. Ele, judeu e psiquiatra, foi preso pelo nazismo, conduzido ao campo de concentração. E no campo de concentração, diante de dor, horror e iniquidade, o Dr. Viktor Frankl perguntou, qual é o sentido disso? Isso deve ter um sentido. E no campo de concentração, ele começou a desenhar na mente a logoterapia. Vou perguntar a vocês acham que campo de concentração é lugar para você ficar buscando o sentido da vida? Não, mas foi ali, naqueles sítios horrorosos, que aquele homem encontrou o sentido da vida. E ao encontrar o sentido da vida, ele deixou de sofrer. Esse homem esteve em 1984 aqui no Brasil. Então, para ser feliz, você vai ter que olhar para si mesmo e encontrar o sentido da vida. Porque feliz é aquele que descobre. Porque vive para quê? Vive. Não confundir felicidade com prazer. Todo vício é um prazer, mas não traz felicidade. A ambição desvairada pelo poder, quando alcançado, gera prazer, mas não gera felicidade. E nesse sentido eu pergunto a vocês, Jesus foi feliz? Ou não? Foi ou não, gente? Parece meus alunos, tá vendo, Ney? Quando eu pergunto onde está o sódio na tabela periódica, eles nunca sabem. Oh, meu Deus do céu, Jesus foi feliz, sim ou não? Sim. Claro que foi. Quando é que Paulo de Tarso foi feliz? Quando ele era membro do Sinédrio ou quando ele adotou o cristianismo como os ensinos de Jesus como fundamento de vida? Os ensinos de Jesus como fundamento de... E aí ele descobriu qual era o sentido da vida. Quando Buda foi feliz? No Palácio Real ou quando ele, meditando, buscou o sentido da vida e encontrou? Então, se você quiser ser feliz, encontre o sentido da vida. Não diga nunca, jamais, em tempo algum, ai meu Deus, por que eu sofro tanto? Diga assim, obrigado, Senhor, por tu me chamares. Porque se a vida da gente fosse um mar de rosas, nós estaríamos aqui a esta hora. Toda família tem problemas, inclusive a minha. Semana passada, nós fomos lá na Praça da Bandeira, numa casa espírita, que faz atendimento a moradores de rua. E eu tomei uma aula de Sócrates e Platão com um morador de rua. O cara me deu uma aula de Sócrates e Platão, eu saí de lá boquiaberto.
Isso tudo atestando o quê? A reencarnação. Como é que esse homem conhecia tanto? De onde ele tirou tanto conhecimento? Se ele, na atual encarnação, não tem educação ou instrução? Porque a escolaridade necessária apenas instrui, mas não educa. O grande erro é dizer assim, o Ministério da Educação não é. Porque o próprio ministro da Educação não tem educação nenhuma. Pergunto a vocês, quem vocês conhecem mais educado que Chico Xavier? Pega os diplomados do mundo inteiro. Eles eram mais educados que Chico Xavier? Eles eram mais instruídos, mas não mais educados. Muita gente não gosta, mas tem que observar o interessante é o seguinte. Muita gente não gosta, mas eu vou ousar e vou dizer aqui. Vocês acham que o Lula, aquela facilidade de expressão que ele tem, vem de onde? O que vocês acham? O homem sem instrução nenhuma, de onde ele tem? De onde vem isso? É para refletir, gente. É para parar para pensar. A gente precisa deixar de ter vergonha de não saber. Porque você observa o seguinte, o homem de hoje é extremamente intelectualizado, mas pouco espiritualizado. A gente faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, para chegar à conclusão de quê? O que eu sei da vida? Nada. Muitas vezes aquela patroa doutoranda, cheia de intelecto, é empregada, analfabeta, que dá lições de vida para ela. Os grandes revolucionários, os verdadeiros revolucionários, não pegaram em armas, tinham ideias. Sócrates foi um revolucionário para o seu tempo? Foi. Qual foi a arma que ele tinha? Jesus foi um revolucionário para o seu tempo? Qual era a arma que ele tinha? Buda, qual é a arma que ele tinha? Mahatma Gandhi. Ainda tem gente que acha correto um exército pedir o país ou do outro invadir o seu próprio país. Isso é um absurdo completo, porque isso fere completamente um princípio sagrado e divino, o livre-arbítrio. Para vocês terem uma ideia daquilo que falo, no belíssimo livro Universo e Vida, saiu, diretor. Saiu de novo, diretor. Ô, diretor. Vamos parar a gravação, diretor. Não tem não? Não sei, né? Vai que não sai direito depois. Nossa. O livro Universo e Vida foi editado pelo espírito que se intitulou algo. Porém, vocês sabem que muitos espíritos adotam pseudônimos. Por quê? Porque não importa chamar atenção para eles, e sim a mensagem que eles veiculam. E hoje, o doutor Sérgio Thyssen, que além de cardiologista, é formado em física pela UFRJ, e filho do ex-presidente da FED, declarou o seguinte, que o áudio, na verdade, é Pascal. Ouçam o que ele diz. A independência dos Estados Unidos da América, proclamada no dia 4 de julho de 1776 e reconhecida pela Inglaterra no dia 3 de setembro de 1783, teve na França profunda repercussão. É daí que surge a Revolução Francesa. A Declaração da Filadélfia. Vocês sabem que os Estados Unidos têm uma única Constituição em toda a sua história. E os 13 sábios da Filadélfia foram aqueles que redigiram essa Constituição.
De lá, consideramos como evidentes as seguintes verdades. Consideramos como evidentes as seguintes verdades. Isso, os 13 sábios da Filadélfia. Que todos os homens foram criados iguais. De novo, os 13 sábios da Filadélfia. Consideramos que todos os homens foram criados iguais. Alguém contesta isso? Quando Kardec perguntou, o que os espíritos responderam? Que todos nós fomos criados simples e é disso que ele está falando. Que o Criador lhes conferiu certos direitos inalienáveis. Que o Criador lhes conferiu certos direitos inalienáveis, dentre os quais contam-se a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que para assegurar esses direitos, os governos foram instituídos entre os homens, originando-se os seus justos poderes do consentimento dos governados. Os governos existem não para fomentar guerra, não para jogar um brasileiro contra o outro, mas para promover o direito à vida e à felicidade de todos. Estamos falando nisso porque as leis de um país refletem o estado de consciência ou de evolução do seu próprio povo. O Brasil é considerado a maior nação católica do mundo. O Brasil é considerado o segundo maior movimento neopentecostal do mundo. O Brasil é considerado a maior nação católica do mundo. Pergunto a vocês, o Brasil é um país cristão? Não, não é. Não é porque com o racismo que ainda impera no Brasil, com as altas taxas de feminicídio que nós temos, com a homofobia que nós temos, nós não podemos ser cristãos. Nós falamos em Deus e falamos de Deus, mas não acreditamos em Deus. Porque não alcançamos o sentido da vida. Os usurpadores da religião, da ciência e da política estão aí. Esse escândalo vergonhoso do metanol, porque vocês observem que nós estamos criminalizando a pobreza. Eu desafio alguém aqui provar que pobre falsificou metanol. Para falsificar o metanol, eu tenho que ter uma destilaria. O metanol não é fabricado no Brasil. Ou foi contrabandeado, ou foi fabricado ilegalmente. Por quê? Pelo pobre da favela? Não. Para você bancar um tráfico de drogas, você precisa conhecer química. Você precisa ter uma destilaria. Por quê, minha gente? A gente precisa chegar ao óbvio. Você tem 4 coisas na atividade econômica: produção, distribuição, comercialização, consumo. Nas nossas leis antidrogas, quem é combatido? O traficante que é quem vende. E o viciado que é quem consome. E quem fabrica e distribui? Onde estão? Vocês podem me dizer? Agora, nós somos responsáveis, porque em cada eleição elegemos aqueles com quem nos identificamos. Porque o político que faz lá em Brasília, o que faz, é aquele que a gente elegeu, que se identifica com ele. E se a gente estivesse no lugar dele, a gente faria a mesma coisa. O conceito de república é um conceito avançadíssimo, porque dá o direito de todos participarem da vida do país. Agora, de que modo? Meus amores, o Alcides está emocionado. Diz Pascal nesse livro:
novas dimensões do conhecimento. Há muitas coisas novas no campo atual dos conhecimentos e das pesquisas sobre astronomia que estão forçando a inteligência humana a rever seus conceitos sobre os universos na marcha inconsciente da ciência à procura de Deus. Dissemos propositadamente universo no plural, porque esse é um dos pontos nodais da atual problemática científica. Por que vivemos e para que vivemos? Qual é o tamanho do universo? Ouçam o que ele diz. Agora já se admite que reações nucleares internas, semelhantes às do nosso Sol, levarão Júpiter a tornar-se, dentro de talvez uns 2 bilhões de anos, um novo Sol. Pouco antes, segundo se presume, da extinção do nosso Sol. Quando o artista é tocado pelo divino, quem conhece a música Segundo Sol? Quando o segundo sol chegar, é disso que ele está falando. Não adianta você dizer que aquele artista é comunista, maconheiro, homossexual. É a obra que conta. Eu tinha uma curiosidade para perguntar ao nome dele como é que ele fez essa música. Porque, como é que ele tem, de onde ele tirou essas noções? Ouçam mais. Wolfgang Pauli, outro gigante da teoria dos quantos, escreveu determinante. A solução mais satisfatória seria se o espírito e o corpo pudessem ser interpretados como aspectos complementares da mesma realidade. Espírito e matéria não são antagônicos, eles se completam. Não adianta dizer que a vida material é mentira, não. A vida material é tão importante quanto a vida espiritual. Não vamos esperar desencarnar para encontrar a felicidade. A felicidade em qualquer dimensão da vida, onde eu estiver. Porque se Bezerra de Menezes encarnar, ele vai ser feliz? Vai ou vai? Vai. Se Joana de Anjos encarnar, ela vai ser feliz? Vai. Por quê? Esse é o estado de consciência, de felicidade, de quem encontrou o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? Amar a Deus sobre todas as e ao próximo como assim? Quem te disse, Deus, fazem isso e sereis felizes. Ele mandou ser católico, não mandou ser espírito bandista. Nós temos o direito até de sermos ateus, porque a gente não tem direito de maltratar o outro por causa das nossas convicções. Não adianta eu dizer que sou católico, protestante, espírito, se eu te maltrato. A mulherada que está aqui sabe que o machismo dói, não dói? O machismo dói ou não dói? Dói. E não adianta me dizer espírita, fazer 500 mil palestras. Se chega em casa, eu sou o que sou diante da mulher e dos filhos. Um dos desafios para vocês todos. Tem algum professor aqui? Tem, né? Minha amiga, você está dando aula ainda? Não, não está mais. Paulão, você está dando aula, minha amiga? A escola parece um hospício, não parece? Querem saber o que é loucura? Passe um dia dentro da escola. A escola parece um hospício. Está todo mundo doido. O aluno e o professor também. Porque estamos perdidos, desorientados. Não há doutorado, mestrado, nada que ensine o professor a lidar com o aluno que ele tem. Porque o aluno próprio o professor tem e o próprio professor são dois espíritos atormentados em si mesmos. Ai, mamãe do céu, oh, coisa boa. Vamos avançar mais um pouquinho.
Ai, 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 ai. É, meus amores, a vida é bela. Agora ouçam. André Luiz, mecanismos da mediunidade. Mais da metade do universo foi reconhecido como reino de oscilações, restando a parte constituída de matéria, igualmente suscetível de converter-se em onda de energia. Meus amores, chegamos. Teu pensamento é uma onda. Por isso, você faz electroencefalograma e vê lá a onda registrada. Teu sentimento também é uma onda. Você faz eletrocardiograma, vê lá a onda registrada. Mas toda onda tem uma característica. Qual é a característica de toda onda? Toda onda transporta energia. Então, se você pensa no bem e age no bem, qual é a energia que circula em seu corpo? E qual é a energia que você espalha no ambiente? Mas se você pensa no mal, odeia, detesta, é racista, machista, homofóbico, qual é a energia que você lança no ambiente? Não adianta você dizer para sua auxiliar ou você mesma: hoje eu vou dar uma geral na cara. Passei desinfetante, minha cara está um brinco cheirosinha, mas o meu pensamento é péssimo. Essa cara está limpa? Não. Isso é o que André Luiz chama de psicosfera. O nosso pensamento cria em torno de nós um padrão de energia. Essa é a verdadeira poluição. É você que está dizendo isso? Não. É a ciência que está dizendo. Ouçam, Sir James diz, em sua conferência de rede: hoje em dia, acredita-se geralmente entre os físicos, quase que unanimemente, que a corrente do conhecimento nos leva a uma realidade não mecânica. O universo começa a aparecer mais um grande pensamento do que uma grande máquina. Ele disse isso em 1928, que o universo parece um pensamento. Lembra? Vocês já ouviram alguém dizer que o universo é mental? André Luiz disse que nós somos co-criadores do universo, porque criamos em cima da mente divina. São essas coisas que a gente precisa aceitar. E mais, outro dia um amigo disse assim: Luiz, falei: que fala, meu amigo, fala que eu te escuto. Você não acha que Kardec errou? Falei: meu amigo, eu ouço essa besteira há muito tempo e Kardec está ultrapassado. Kardec vai ser compreendido por nós espíritas. É diferente. Quando Kardec disse que a mediunidade é uma questão orgânica, pergunta a vocês: o perispírito não faz parte do nosso planeta? Não é do corpo físico que ele está falando, é do perispírito. A gente é que materializou o que ele está dizendo, porque não tem mediunidade sem o perispírito. E mais, vamos nós aqui. Existe mediunidade sem pensamento, sem sentimento? Hein? Existe? Não. E por isso que todo mundo é médium. Porque todo mundo pensa, todo mundo sente. E como eu penso e como eu sinto, eu espalho no universo. Então, se o Alcides gosta de fofoca, quando ele vai dormir, ele vai sair do corpo e vai conversar com Bezerra, com o doutor Miguel Couto, com o André Luiz. Não, ele vai conversar com quem? Os fofoqueiros. Vai. Por isso que o pensamento atrai. Porque o teu pensamento te coloca em sintonia com quem pensa e com quem sente no mesmo padrão de vibração teu. Você deve estar falando assim: ai meu Deus, esse homem me deixou louco. É mesmo. Como dizia o bom velho Chacrinha, eu não vim para explicar, mas para confundir sua cabecinha. Então você está vendo a importância do culto no lar.
a importância da prece. Semana passada eu estava pesquisando sobre Zoroastro. Você diz, mas professor, o senhor está ficando maluco? Isso mesmo. Eu passei uma semana pesquisando sobre Zoroastro. Zoroastro nasceu na Pérsia, atual Irã. Quando você vai estudar o Zoroastrismo, o princípio da doutrina de Zoroastro é rigorosamente a mesma que Jesus falou. Lembra que no livro dos Espíritos ele fala da universalidade do ensino de hoje? Porque o que vale para encarnado também vale para desencarnado. E o que vale para o espírita vale para todo mundo, porque Deus não é espírita. Deus está em todas as coisas, mas não é todas as coisas. Teve um negócio? Todo mundo aqui tem a carga genética do pai, não tem? Então teu pai está em você, mas teu pai é você? Não. Deus está em nós, mas nós não somos Deus, porque Deus não sou eu. Eu sou Deus porque Deus está em mim. Agora, é diferente. Deus está em mim é diferente de Deus vive em mim. Deus está em todas as coisas? Sim, mas vive em todos os homens? Não. Deus vive no empresário que vende metanol para aumentar a margem de lucro? Deus está no político que se completa com os papos públicos? Não. Deus está, mas não vive nele. Os padres da Inquisição, Deus estava neles? Sim. Vivia neles? Não. Falar em Deus e falar de Deus não é crer em Deus. Outro dia, o Alcides caiu num golpe na internet. Perdeu um dinheirinho. Perdeu um dinheirinho por quê? Porque não escutou o que Jesus falou. Jesus mandou ser bom, mas não mandou ser trouxa. Jesus mandou ser bom, Jesus mandou ser trouxa? Não, o trouxa você não acredita. Até porque se você praticar o que Jesus ensinou, você vai cair em golpe? Não. Jesus mandou vigiar e orar. E o que é vigiar é estar atento. E Jesus também advertiu, nem todos que dizem Senhor, Senhor, essa gente só me honra nos lábios. Fica te enganando por que é, gente? Não é verdade, minha amiga? Aquele jovem na sua juventude, que lhe jurou amor eterno, e você acreditou nele, não foi? Aí chorou, coitadinha. Chorou, chorou. Não é isso? Jesus mandou ser? Todo certinho é simpático, não é? Todo certinho. Aí é que você não está atento. Você te engana, porque você não está atento. Joana de Ângela, Joaninha, o amor da minha vida. Sem você, Joana, eu não vivo. Joana de Ângeles. Ai, Joaninha, querida. Eu desmarquei. Ah, não. Alcides, você desmarcou, Alcides? Sim. Como é que pode, Alcides? Você desmarcou. Ouçam. O amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulinas que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico. Afinal, de onde dimana essa energia poderosa? É graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude, porque o egoísmo cede lugar ao altruísmo, e o entendimento de respeito como de confiança alicerça mais os sentimentos que se harmonizam, produzindo bem-estar em quem doa, tanto quanto em quem recebe. Reparem, quando tem passe, o chakra coronário,
Os 6 chakras principais estão ligados ao sistema endócrino. O sistema endócrino é responsável pela produção de hormônios. Aí, vamos lá. Pensa mal, sente mal. Qual é o funcionamento do chakra? Bom ou ruim? Qual é a produção hormonal? Ruim. Como o chakra coronário é o chakra superior, ele é que comanda todos os outros chakras, a partir do chakra coronário, quando você vitaliza, dinamiza o chakra coronário, opa! Glândula pineal. Você lembra que quando você liga a sua televisão, a antena capta onda, não capta onda? Essa onda desce do seu aparelho. Dentro do seu aparelho tem um conversor que converte a onda em som e imagem. Dentro de nós tem um conversor que converte tudo em som e imagem. É a glândula pineal, que está ligada ao chakra coronário. Então, se você observar com toda a beleza, primeiro o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Água é um composto orgânico ou mineral? A água, agora vou dar para o professor de química. A água não tem cadeia carbônica, então é um composto mineral. Os compostos orgânicos têm uma cadeia carbônica, né? Bom, então vamos lá. Então a água é um composto mineral. Na ordem da criação surgiu primeiro quem? Os minerais. Depois surgiram os vegetais, não foi isso? Mas se a água é um mineral e surgiu antes do homem, ela não é obra do homem. Se não é obra do homem, é obra de quem? Hein? Hein, gente? Se não é obra do homem, é obra de quem? De Deus. Mas Deus... Aí nós fomos para o laboratório e estudamos que a água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, não foi? Mas se a água não é obra do homem, é obra de Deus, quem criou o hidrogênio, quem criou o oxigênio foi quem? Por isso que Deus é o maior sábio do mundo. Ninguém sabe mais química que Deus. Para criar vida no planeta Terra, Jesus e os espíritos que colaboraram com ele tinham que saber química, física, biologia, por exemplo. Os vegetais. Se você cruzar o gene de uma rosa branca com uma rosa vermelha, tem um novo tipo de rosa? Tem. Mas o vegetal que é a rosa, tem gene, não tem? Essa genética é criação do homem ou de Deus? Porque o vegetal é anterior ao homem. Você foi para aquela maravilhosa aula de biologia e falou no macaco, no fator RH. Faz exame de sangue, fator RH. Esse RH é a sigla do macaco reto, porque os animais têm um tipo sanguíneo, têm uma circulação sanguínea. Eles são anteriores ao homem. Então, o tipo sanguíneo, a circulação sanguínea, não são obras do homem, são obras de quem? Hã? Deus. Ótimo. Ótimo. Então agora você não tem mais dúvida da existência de Deus. Você tem dúvida da existência de Deus? Por isso que Jesus, ao receber de Deus a procuração para reger a vida no planeta Terra, Jesus é o maior químico, é o maior físico, o maior matemático, o maior biólogo, o maior médico, o maior professor, o maior terapeuta. Porque se alguém sabe química, física, matemática, biologia, geografia e história, porque só Jesus conhece a história do planeta, ninguém sabe mais nada que Jesus. E como Deus criou Jesus, nem Jesus sabe o que Deus sabe. Você está vendo, professora? Bom, agora nós fomos para a aula de matemática. Aprendemos o eixo horizontal na aula de coordenada cartesiana. Eixo horizontal, X, dimensão X. Dimensão vertical, Y. Abscissa ordenada. Abscissa ordenada.
Aí seu professor disse a você que o ponto que liga as duas dimensões é o ponto, o que? Médio. Você definiu mediunidade. É isso que é mediunidade. A interseção entre duas dimensões. Você diz assim, mas professor, então quer dizer que para ser médium, se você puder saber química, física, matemática, problema, se não souber, estude o evangelho, já está de bom tamanho. Então milagres não existem. Existem coisas que a gente não sabe explicar, é isso. Então você imagina o seguinte. Vamos lá, Jesus. O chakra de Jesus. Você tem ideia de como aquele chakra funcionava? Não. Qual é o tipo de hormônio que ele criava? Você foi para a aula de física e aprendeu que a eletrização de um corpo pode se dar por contato ou por indução. Opa! Quando você se coloca em sintonia com os espíritos do alto, eles estão induzindo você ao quê? A uma vivência alta. Mas se você cede ao assédio do obsessor, ele está te induzindo uma vivência o quê? Atormentada. A decisão é nossa. Puxa, tem que falar assim, puxa vida, é isso aí. A química e a física servem para isso. Semana passada, eu fui dar uma aula de reação química, aí um jovem disse-me assim, ô professor, para que tem que fazer essa porcaria de reação? Eu disse assim, meu filho, você estudou a respiração celular e falou, sim, olha a reação química lá. Meu filho, você estudou ciclo de Krebs? Ele falou, sim, olha a reação química lá. Você estudou divisão celular? Sim, fagocitose, mitose, meiose, ocorre através de reações químicas. Isso não é invenção do homem, é invenção de quem, gente? Deus. Por isso que no livro dos domínios da mediunidade, leiam aquele prefácio. Raios, ondas, médios, mente. É uma aula de teoria toda que André Luiz dá. Aliás, os livros de André Luiz são pura ciência. Mas uma ciência de altíssimo nível. E quando você ouve falar assim, alquimia mental, os alquimistas, alquimia da mente. O que é a alquimia da mente? A transformação do padrão mental. Você sai da consciência de sono e se torna um desperto para os objetivos da vida. Então, outro dia eu perguntei aos jovens da mocidade espírita, para que vocês vão à escola e às universidades? Silêncio total. Até que alguém me disse assim, nós vamos à universidade e às escolas para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Aí eu disse para eles, é só para isso? Não é para vocês se tornarem pessoas melhores? Essa é a diferença. A instrução leva você a ganhar dinheiro, mas a educação te mostra como gastar e como ganhar esse dinheiro, fazendo bem a outrem. Por isso que Einstein disse com toda a beleza, eu creio no Deus que criou os homens, mas não creio no Deus que os homens criaram. Olha a beleza. Eu creio no Deus que criou os, mas não creio no Deus que os homens criaram. Por isso que só não é um sacerdote. Sacerdote não é o padre, pastor. Há padres, pastores que são sacerdotes, que honram a função que ocupam. Mas a maioria deixa para lá. Há médios que são verdadeiros sacerdotes, mas há médios que deixam para lá. Há médicos que são verdadeiros sacerdotes. Quer ver? Bezerra de Menezes foi médico? Foi. André Luiz foi médico? Foi. Para onde foi Bezerra? E para onde foi André Luiz? Por quê? A profissão, gente, não é um meio de ganhar dinheiro só, não. A profissão é uma oportunidade de fazer o bem, alcançar o objetivo da vida. E qual é o sentido da vida? Amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a si mesmo. Mais um pouquinho. O nosso bravo Einstein. Um dia alguém perguntou a ele, ele era judeu, e alguém perguntou a ele, por que o senhor, um cientista, acredita tanto em Deus? Sabe a resposta que ele deu?
Aqui está no livro dos Espíritos. Basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de quem? Então, gente, há uma diferença gigantesca entre religião e religiosidade. Há homens que vão frequentar a religião a vida inteira, mas não terão religiosidade nenhuma, porque não alcançarão o objetivo da vida. Você está vendo, minha amiga? A culpa é sua, não é, minha professora? Aí, para fechar o reino da vida, no sentido da vida, ó, quando você vai tomar o passe, você fecha os olhos. Por quê? Que você fecha os olhos com medo de fantasma? Não, gente. Os teus 5 sentidos te remetem para o mundo de fora, para o mundo exterior. Quando você fecha os olhos, é para você ir para o mundo interior. Mas são Alcides, peraí. E quem é que está no seu interior? O espírito. Então, olha aqui, ó. Hoje, a concepção séptupla do homem, corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal, corpo búdico, corpo hábil. Então você vai deslocar sua consciência do físico para esses corpos. Imagina que você consiga deslocar sua consciência para o corpo búdico. Você se tornou consciente no corpo búdico. Que padrão de energia você vai mobilizar? Energia mais poderosa que a bomba atômica. Você vai fazer milagres, você vai curar. Por isso que você fecha os olhos, para que sua consciência entre, saia do físico e vá para o espiritual, que é a verdadeira vida. Por isso que quando você derrotar sua consciência para o corpo búdico, você se tornará um Buda. Buda não é um homem gordo, não. É alguém que tirou a consciência da dimensão búdica e tornou-se elevado, porque alcançou o objetivo da vida. Você está vendo, professora? Como é que o bagulho é doido? É louco. Dona Sueli Calma Schubert. Os poderes da mente. Mergulhem nesse brilho. Meus amores, eu te confundi? Não. Eu te embaralhei? Não. Te deixei irritado? Talvez. Mas uma coisa é certa. Eu tenho que agradecer a vocês, todos, porque eu só posso evoluir se vocês me assistirem na palestra. Porque se eu chegar aqui e vocês não estiverem aqui, como é que eu vou evoluir? Você está entendendo? Essa troca de experiência que existe aqui entre nós é que dá sentido às nossas vidas. Os meus alunos às vezes me deixam espantado. Outro dia o outro disse assim: ô comunista. Eu disse: meu filho, quem lhe disse que eu sou comunista? Todo professor de química é comunista. Você não tem Deus? Eu falei assim: e se eu lhe disser que foi através da química que eu passei a acreditar em Deus? Impossível, professor. Pois é, foi graças à química e à física que eu estudava na faculdade de engenharia química que eu me tornei espírita. Vocês observaram que eu só usei argumentos científicos para validar a nossa crença em Deus. Porque as grandes almas nos campos da ciência, da filosofia, da religião e da arte firmaram o conceito de Deus. Com de honra você vai chamar. Compõe Jesus, alegria dos homens. Ele está iluminadíssimo. Chopin, quando compõe seus noturnos, foi por inspiração do alto. A arte é divina. E não apenas meio de ganhar dinheiro. A medicina é divina, mas não somente o meio de se ganhar dinheiro. O magistério, não é isso, Paulo? Deixa a gente rico, Paulo.
deixou. Em Paulo estamos ricos, porque somos professores, ricos de afeto, de carinho. Porque por onde a gente passa, tem sempre um aluno que diz, obrigado, professor. Como a médica que eu fui, eu estou rindo, ela disse assim, quando eu vi aqui Alcides, eu pensei, só pode ser meu professor. E era eu mesmo. Então, cada um de nós é recompensado no bem que faz. Não importa o campo de atividade, nós somos chamados a servir a Deus, semeando o amor. E o que é amar? Quem sabe? Quem sabe? Eu não sei. A gente ainda não sabe o que é amar. Lembra aquela belíssima canção de Lupicínio Rodrigues? Você sabe que é ter um amor, meu Senhor, ter loucura por uma mulher, e encontrar esse amor, meu Senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe que é ter um amor, e por ela quase morrer, e depois encontrá-la nos braços, que nem um pedaço de seu pode ser. Ou, para encerrar, o mesmo Lupicínio, nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração, como eu sepultei. Repara que ele está falando de amor, mas rimando com dor, porque o traz dor e sofrimento não é o amor, é o não saber amar. Porque quem ama não sofre jamais. Se houve dor, se houve sofrimento, é porque faltou amor. A gente ainda não sabe amar. Importa para atingir o objetivo da vida aprender a amar. Porque quem aprende a amar, aprende química, física, matemática, biologia, história, geografia, aprende religião, aprende filosofia, porque aprendeu a amar, como disse Sócrates. A mulher chega chorando na prisão e diz, Sócrates, essa prisão é um absurdo, Sócrates. E ele diz para a mulher, e por acaso tu querias que a minha prisão fosse justa? Porque se a prisão dele fosse justa, ele seria um criminoso, pois como disse Jesus, mas vale sofrer a injustiça, porque quem ama não comete injustiça, mas que desamam cometem erros e enganos, que um dia terão que reparar ao preço duríssimo da dor e do sofrimento, por causa da lei de causa e efeito, espalhada nas provas e expiações, através da reencarnação. Minha gente, muito teríamos que dizer e falar. E eu sei que vocês ficariam aqui me ouvindo até meia-noite, se fosse possível. Mas Bezerra de Mendes tem o que fazer do outro lado. E ele já está dizendo aqui no meu ouvido, ó, ei, manda a cara aí, que eu tenho mais o que fazer aqui em cima. Então, meus amores, muito obrigado. Até a próxima. E que a gente possa estar sempre nesta casa. Porque isto aqui é um educandário. Porque só a educação se instrua na doutrina para se educar nela. E você ser feliz. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Meu amigão. O bagulho é doido. Gente, obrigado. Valeu. Vamos agora passar para o momento do passe. Eu peço por gentileza que permaneçam em seus lugares. Ó, o passe, deixe os olhos, mas não tirem a mente de quem matou o Dante Rocha. Traga a mente aqui. E que os passistas possam se posicionarem para darmos início ao trabalho. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos continuar com as nossas vibrações elevadas, com nossos pensamentos voltados para o alto, voltados para o amor, imaginando aquela luz divina, a imagem de Jesus. Vamos vibrar positivamente para os nomes que foram colocados nas caixas de prece, tanto os encarnados como os desencarnados, que eles possam receber, né, esses fluidos, essas energias positivas, e que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, refletindo no que foi falado para o nosso dia a dia, levando também essas energias que aqui recebemos para aqueles que não puderam estar conosco, que estão nos nossos lares, que possamos levar essa luz para o lar de cada um, que possamos seguir o nosso dia a dia confiantes, acreditando, com a fé, com a coragem, com a força, tendo a certeza do Pai que nos quer o bem, Pai de amor, que é justo, que nos dá as oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução espiritual, para nos tornarmos pessoas melhores. E sempre agradecendo por isso. E por tudo que temos, por tudo que é nos concedido. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Tá bom. Vamos agora aos avisos. Começando pela cesta básica, que é o trabalho que a casa faz, né, auxiliando diversas famílias com as cestas básicas, né? E no momento estamos precisando, né, os itens de maiores necessidades são o macarrão e o leite em pó, né? Então aqueles que tiverem interesse em ajudarem, colaborarem, a livraria tem as informações. Ali no quadro, quando nós saímos à direita, tem perto da cantina também, tem o quadro dos itens, né, para vocês darem mais uma olhada. O trabalho é feito aos domingos, né, amanhã é dia das entregas. E a casa sempre está agradecendo para aqueles que puderem ajudar. Na nossa livraria, biblioteca e cantina, o funcionamento é sempre em 30 minutos antes da palestra e 30 minutos depois. Então, para aqueles que quiserem fazer um lanche, quiserem visitar a biblioteca com as obras, e a livraria também com outros livros, temos 30 minutos depois, ao término da palestra. Na livraria, inclusive, tem uma feirinha de livros já, né, com uma promoção, né, por apenas R$5, então vale a pena dar uma verificada, que sempre tem algumas obras interessantes, de repente cada um olha e de repente se identifica, pode despertar algum interesse, alguma curiosidade, então é sempre válido dar uma verificada, né, nessas promoções, né, nesses livrinhos, né. Temos o nosso trabalho do brechó, que também é através de doações, né, de roupas, calçados, materiais sempre de bom estado, né, para fazermos o trabalho, né, que ajuda muito
com as despesas da casa e para outros fins também. Horários de funcionamento são terças e quintas, das 9 horas da manhã até as 12 horas, né? E das 13h30 até as 16h30. É o horário de funcionamento do brechó. Temos também o nosso trabalho dos gestantes, né? Que sempre estamos precisando de fraldas, né, do tamanho M. E itens que compõem o enxoval do bebê, novos ou usados, né? Todo o material nessas condições serão muito bem-vindos. Né? Temos o nosso trabalho também, nosso estudo, né, de evangelioterapia, que é feito presencialmente online. Temos diversos horários e está disponível, né, esses horários estão na livraria também para aqueles que tiverem interesse em estudar, em participar, que é um estudo relacionado ao Evangelho, que é lido um capítulo, um tema, e cada um coloca, né, o seu entendimento, as suas experiências do dia a dia. É uma terapia realmente, né? Então aconselho a todos a fazerem, a experimentarem, que faz isso muito bem para todos nós. Né? E também a casa convida sempre para aqueles que puderem contribuir com recursos, né, financeiros, seja através de qualquer doação, ou até mesmo sendo sócios, né, contribuintes. Informações também na livraria que poderá orientá-los melhor. Temos também, dia 25 de outubro, vai acontecer a nossa festa do Dia das Crianças. Né? Então, quem puder colaborar com prendas, né, brinquedos, bambolês, bolas, né, a casa também agradece, será muito bem-vindo para que a nossa festa, como sempre é um sucesso, continuar sendo com a colaboração de todos. E também temos as nossas redes sociais, que é o Instagram e o YouTube, né, com GBEM Rio, né, GEEBEM.Rio, tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Temos ali as palestras, informativos sobre a casa, e é muito interessante, porque às vezes tem alguma palestra que nós perdemos, algum tema que nós olhamos e achamos interessante, a gente pode acompanhar ali pelo que está disponível. E agora vamos fazer o sorteio dos livros, sendo que 2 pessoas já estão contempladas, já podem passar ali na livraria e depois pegar. Fazemos sempre esse sorteio, sempre para divulgar a doutrina, estimular o estudo de cada um, melhorar um pouco o conhecimento, as informações. Então o Alcides vai dizer mais um númerozinho aí para a gente, para fechar aí o terceiro. 17. O número está no lado direito da cadeira, tá? Diríamos na perninha direita da cadeira. Então quem tiver com o número 17, nada. Não tem 17? Não. Que sorte. Hoje é dia 11, né? Então 11. 11? Hoje é dia 11. Então... Karen Cox. Pode passar lá depois, na livraria. Deixa eu aproveitar e falar que ontem começou o estudo da Joana de Ângeles e Ser Consciente. Sim. Todas as sextas-feiras. Sextas. Às 19h30. Então, quem tiver interessado nos estudos da Joana de Ângeles, todas as sextas-feiras, às 19h30, online, tá? Informações na livraria. Quintas-feiras tem de André Luiz também. E as quintas-feiras também tem de André Luiz no mesmo horário? 19 horas. Tá? Então, estudo é que não falta para todos, tá bom? Então, tenha uma boa noite, um bom final de semana, vão em paz e que Deus abençoe todos nós. Meu.